Olá, eu sou Bruno Frederico Milha, sou graduado em História pela UFRJ, mestre em Relações Internacionais pela UF e doutor em História pela UERJ. O Glauber me pediu para gravar um vídeo sobre as eleições presidenciais de 2022. E eu decidi então falar sobre as ameaças que pairam sobre o pleito desse ano. Ameaças essas vindas da parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. Desde março desse ano, ele começou a escalar mais uma vez a sua retórica golpista, com ameaças e com ataques às urnas eletrônicas. Mas ainda não havia recebido a devida atenção da imprensa. Até que no dia 9 de julho, o jornalista Hélio Gaspari publicou um artigo finalmente reconhecendo aquilo que muitos já tratavam em círculos mais reservados, que há um plano do presidente da República para adiar as eleições. Fosse através de uma emenda constitucional que estendesse os mandatos do presidente, dos governadores e dos legisladores, fosse através de uma sabotagem, por exemplo, um corte de luz em vários estados que forçasse o adiamento da votação. Depois da publicação desse artigo, muitos outros voltaram a tocar nesse assunto. Por exemplo, o jornalista Reinaldo Azevedo, que já havia tratado desse tema em menos detalhes no seu programa, e o ex-governador João Dória, numa entrevista que ele concedeu à Folha e ao UOL. Pois bem, esse artigo e toda a discussão que veio foi paralela a uma escalada da violência no processo eleitoral. Como nós sabemos, houve ataques a comícios do presidente Lula, com explosão de bombas, drones jogando pesticidas sobre o público. E isso culminou no assassinato do Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A retórica do presidente Jair Bolsonaro, com certeza, tem contribuído para essa escalada da violência. De março para cá, ele começou a abusar de uma retórica de estilo messiânico que enfatiza que essas eleições são uma disputa do bem contra o mal, que o Brasil tem um inimigo interno, que é a maior ameaça à nossa soberania e à nossa liberdade, que todos nós, sejamos membros das Forças Armadas ou simples cidadãos civis, juramos dar a vida pela pátria, dizendo que a ameaça dele está constantemente sob risco, tentando associar a oposição à pedofilia, falando numa retórica anticomunista. E, mais recentemente, essa semana, ele começou a falar que o Brasil era a terra prometida. Então, a combinação dessa retórica de extrema-direita com um tom messiânico, religioso, e enfatizando uma luta do bem contra o mal, isso causa um distanciamento da realidade e um distanciamento moral entre os grupos. Então, aqueles que se consideram o bem se sentem autorizados, e o presidente está efetivamente os autorizando a usar da violência para conter o mal, porque se é o mal, tudo é permitido. Pois bem, essa não foi a primeira vez que o presidente ensaiou um golpe de Estado no Brasil. Em 2020, logo no início da pandemia de coronavírus, hoje em dia muito pouca gente se lembra disso, houve semanas seguidas de mobilizações que culminaram num grande comício em frente à sede das Forças Armadas, em Brasília, e com a retórica cada vez mais exaltada,
os grupos pedindo o fechamento do Congresso e o fechamento do STF. E o presidente só recuou depois que o Fabrício Queiroz foi preso e depois que o STF vazou a reunião aquela reunião ministerial em que o presidente falava sobre controlar a PF. E muitas ameaças foram ouvidas naquela reunião. Por exemplo, o ministro Abraham Weintraub falando que, se dependesse dele, prenderia todos os juízes do Supremo. Pois bem, aquilo foi um ensaio, o presidente viu que não tinha força, o presidente ficou acuado com a prisão do Fabrício Queiroz e de outros correligionários, né, na prisão da Sarah Winter e outros integrantes lá daquele grupo dela, os 300, e de blogueiros ligados ao Bolsonaro. Então ele decidiu partir para outra estratégia, que foi cooptar o Centrão. Cooptando o Centrão, a vida dele ficaria mais fácil, porque ele não teria que se preocupar com o Congresso. Cooptou-se o Centrão, mas ele não desistiu do golpe. E nós vimos no ano passado ele usando o pretexto das urnas eletrônicas e da inconfiabilidade das urnas eletrônicas para tentar aprovar a emenda do voto impresso. Tentou intimidar o Congresso com um desfile, uma parada militar no dia da votação da emenda. Isso culminou de novo com uma demonstração, dessa vez no 7 de setembro, em Brasília e em São Paulo, quando grupos bolsonaristas tentaram invadir o STF, coisa que não foi muito repercutida pela imprensa, mas, novamente, ele recuou. Recuou por quê? Porque não está muito claro, mas talvez ele tenha percebido que, de novo, ele não tinha condições, não tinha apoio suficiente, acovardou-se. Mas meses depois começou a ele mesmo vazar uma conversa, primeiro daquela forma enigmática que ele gosta de falar, né? Que também emula uma retórica bíblica, né? Falando de forma parabólica, enigmática, que se ele fizesse o que o povo queria, ele nunca diz o que é que o povo queria, que haveria repercussões no exterior, né? Que ele seria herói por 1, 2, 3 dias, mas depois as coisas se sairiam mal, né? E ele passou a dizer, ainda mais recentemente, naquela época vocês ainda estavam aprendendo, né? Tanto que eu falava muito da passagem bíblica, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. E agora vocês já sabem o que está em jogo. E ao mesmo tempo ele também passou a falar que o Brasil é o celeiro do mundo, que o mundo sem o Brasil passa fome, que o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, que é fundamental para a segurança alimentar mundial, e da reunião que ele teve com uma representante da ONU, em que ele esclareceu isso, deixando primeiro de forma mais implícita e depois vazou também na imprensa, que chegou aos ouvidos mesmo do presidente que se houvesse um golpe de Estado no Brasil, o país estaria exposto a sanções internacionais. Então, eu suponho que a principal razão para o recuo do Bolsonaro talvez não tenha sido o medo do impeachment, que começou-se a debater no dia seguinte do 7 de setembro, e talvez não fosse tanto o medo de não ter apoio suficiente na sociedade, mas o medo dessas sanções internacionais. Ou pelo menos tudo isso combinado levou à conclusão de que não era o momento propício. E agora ele voltou a dar esses sinais de que esse momento propício finalmente está chegando. Nós temos visto, então, uma ofensiva diplomática do presidente tentando fazer com que esse medo de sanções internacionais sejam contrabalançados com o que ele supõe ser a importância geopolítica do Brasil. E aí eu também levanto a hipótese de que o contexto da guerra na Ucrânia abre para ele uma janela de oportunidade,
Porque, de fato, com a guerra na Ucrânia, devido à importância tanto da Ucrânia quanto da União Soviética para a segurança alimentar e energética do mundo, sendo a Ucrânia um grande exportador de fertilizantes e de trigo, a Rússia um grande exportador de fertilizantes e um grande produtor de gás natural, essa crise mundial não comportaria mais uma instabilidade nas relações internacionais, simplesmente para defender a democracia no Brasil. E aí é importante também nós levarmos em consideração o modelo de golpe que estaria sendo articulado. Bom, aí para chegar nesse plano de golpe de Estado, nós temos então primeiro que falar de quais são as forças e as fragilidades do Jair Bolsonaro. Nesse momento, o Jair Bolsonaro ele tem o Centrão. A gente pôde constatar isso claramente com a reunião que ele fez com os embaixadores, onde ele tentou vender a posição dele para o exterior, que foi apoiado tacitamente pelo Ciro Nogueira, que é ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, que estava presente naquela reunião, e pelo silêncio do Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Ele tem as PMs, ele tem as Forças Armadas, embora, como sempre, existe aquele discurso de que as Forças Armadas não vão embarcar numa aventura, que elas são legalistas, que as tropas estão divididas. Mas esse é um discurso muito parecido com o que nós vimos em 1964, né, do dispositivo legalista com o qual contaria o João Goulart, e que nós sabemos que não frutificou, né? Então, dá-se muita ênfase a isso. Talvez a gente não saiba até que ponto isso é otimismo, mas até a própria imprensa, uma hora posta mensagens com esse teor, na outra hora ela fala que essas ideias essa ideia de que há uma divisão das Forças Armadas foi desautorizada, essa ideia de que o ministro da Defesa, que é um general da reserva, não conta com o respaldo das Forças Armadas, também não foi respaldado. Essas ideias que são veiculadas na imprensa não têm respaldo na tropa. Na verdade, a tropa estaria em acordo com essa defesa de que as urnas não são confiáveis, de que o Supremo extrapola as suas prerrogativas, e nós sabemos que existe realmente uma tensão das Forças Armadas com o Supremo Tribunal Federal, além dos interesses objetivos de preservar cargos, preservar privilégios, aposentadorias privilegiadas, previdência privilegiada, acúmulo de salários. Então, as Forças Armadas elas têm, talvez não tanto interesses ideológicos, mas têm muitos interesses objetivos, como o próprio Centrão também teria com a preservação do controle sobre o orçamento. O Jair Bolsonaro tem a direita evangélica, que é o apoio que ele recorrentemente apela, toda semana indo a mais de um evento evangélico, sempre usando esse discurso messiânico, missionário, e com apoio das grandes lideranças, e que lhe garante também um respaldo popular, que, embora não seja majoritário, é um apoio que não pode ser desconsiderado. É o suficiente para impedir o impeachment, foi suficiente para impedir o impeachment, e seria suficiente para causar grandes distúrbios populares. Por fim, a gente vê que o empresariado ele não reagiu ainda à reunião com os embaixadores. E apesar a mobilização da sociedade civil, até agora se restringiu àquilo que sempre tem sido os mesmos grupos que são importantes, a OAB, organizações de direitos humanos, partidos de oposição, mas em forma de notas de repúdio e uma oposição que o governo já espera.
Então, se o governo não se sentir ameaçado na sua base de sustentação, ele não vai recuar. E essa base de sustentação, além de um apoio popular substancial, que não precisa ser maioria, mas precisa estar bem mobilizado, e tem se mostrado muito mais bem mobilizado do que a oposição, seria o empresariado que daria sustentação financeira, econômica, além das Forças Armadas que dariam e as PMs que dariam sustentação armada. Portanto, com essa hesitação das Forças Armadas e do empresariado, a gente pode dizer que uma tentativa de golpe é sim possível e que mesmo que não seja bem sucedida, ela pode causar muito estrago. Quais são as formas, então, que esse golpe pode assumir? Uma forma possível é o golpe clássico, que atualmente especula-se seria da seguinte forma: o presidente, através do seu discurso, não aceitaria o resultado das urnas e incitaria, de uma forma indireta, como ele vem fazendo até hoje, desde há muito tempo, uma rebelião popular, e aí ele, o presidente, convocaria as Forças Armadas para restaurar a ordem. Ou mesmo, como tem sido aventado pela imprensa, vamos supor que o STF convoque as Forças Armadas para restaurar a ordem. Mas o presidente diria: olha, eu sou o comandante supremo das Forças Armadas, nós vamos restaurar a ordem. Vamos restaurar a ordem como? Fechando o Congresso, fechando o STF e adiando as eleições. O grande problema desse cenário seria, sem dúvida, a reação internacional, que seria muito forte. E a reação interna também seria muito forte. As pessoas certamente teriam maior disposição, seriam mais incitadas a ir para as ruas para defender a democracia. Então, é um cenário que pode causar muito estrago, mas que a possibilidade de sucesso a longo prazo não é grande. Mas não é a única possibilidade. A segunda possibilidade seria o adiamento, da forma como eu falei anteriormente, através de uma emenda constitucional antes do pleito, sob a alegação de que as urnas não são seguras, de que há insegurança, há instabilidade, há perigo desse cenário de confronto nas ruas. Ele diz: olha, é melhor para todo mundo que a gente adie as eleições, resolva esse problema das urnas, e aí a gente consegue fazer um acordo para ter eleições de forma mais segura. E aí, com o apoio do Centrão, esse cenário não é impossível, não é desprezível o risco de se conseguir, mesmo com resistência popular, esse adiamento via emenda constitucional. E aí, nesse período, que seria uma extensão de 2 anos ou mais, não se sabe exatamente, do adiamento do pleito, isso seria vantajoso também para o Centrão, porque ele agora controla o Congresso e continuaria controlando por mais 2 anos. E ele, imaginando uma vitória da oposição agora, no pleito de 2022, ele pode estar antecipando também uma perda de poder da sua bancada. Então seria do interesse do Centrão esse adiamento. E aí, adiando, além de seja uma emenda do voto impresso, sejam outras alterações nas urnas eletrônicas, que na verdade tornariam o pleito mais inseguro e a possibilidade de fraude mais plausível, haveria também a possibilidade de talvez tentar mexer no STF. Principalmente se a gente considerar que já no ano que vem, no primeiro semestre, o próximo presidente já tem condição de nomear mais 2 ministros. E a gente viu que a oposição, mesmo no Senado, onde ela é mais forte, onde há senadores independentes, eles aprovaram a indicação dos ministros do Jair Bolsonaro. E o STF, da forma como está hoje, fragilizado, isolado, praticamente sitiado, e a pressão só tende a aumentar, o STF não vai dar conta de resistir sozinho, e aí o Senado, cedendo mais 2 indicações, haveria a disposição ainda do presidente de ou dar o impeachment
do Alexandre de Moraes, do Barroso, Luiz Barroso, do Edson Fachin, que são os ministros que ele tem confrontado mais, e aí ele indicaria então mais 3 e pronto, ele já teria maioria no STF, ou então tentar, se ele não conseguir esse impeachment, tentar fazer com que a corte fosse expandida e aí ele indicaria novos nomes e de novo a coisa ficaria, o controle do STF passaria para as mãos dele. Esse cenário é ruim ainda mais porque daria um verniz de institucionalidade, legitimidade a esse avanço autoritário. É claro que os diplomatas estrangeiros, os governos estrangeiros, eles não são estúpidos, eles estão testemunhando o avanço da extrema-direita no mundo, eles viram isso acontecer na Hungria, eles viram a tentativa de golpe do Donald Trump nos Estados Unidos, mas eles não podem simplesmente, com base nisso, impor sanções muito duras, ainda mais considerando o cenário da guerra na Ucrânia, ou pelo menos é com isso que conta o Jair Bolsonaro. No dia que eu gravo esse vídeo, que é o dia 23 de julho, um ex-embaixador no Brasil deu uma entrevista à Folha dizendo com todas as letras que, olha, o Brasil não pode contar, como nenhuma outra democracia no mundo pode contar com os países estrangeiros para se proteger. Ela tem que contar com seus cidadãos, né? Isso não quer dizer, e ele diz isso nessa mesma entrevista, que o Brasil não vá sofrer repercussões de um possível golpe de Estado e que ele não vá ficar isolado diplomaticamente. Mas isso não é garantia nenhuma de que o golpe não vá ter, pelo menos, não possa ter uma sobrevida. Ele pode fracassar, ele pode ter uma sobrevida. E o fator fundamental do fracasso não será a repercussão internacional. Nós estamos vendo as sanções mais duras foram aplicadas à Rússia. A Rússia é uma economia média como o Brasil, é uma economia importante como o Brasil, não faliu. E o Jair Bolsonaro também essa semana falou que as relações dele com a Rússia são excelentes. Palavras dele. Então ele também está contando com essa aliança estratégica com a Rússia para sobreviver a qualquer tipo de reação internacional a uma tentativa de golpe de Estado, da sua parte dele, Jair Bolsonaro. A terceira alternativa, que também tem sido aventada na imprensa, o Cyril Lynch foi o primeiro a falar sobre isso, outros jornalistas também falaram, é que na verdade o Bolsonaro está só tentando criar instabilidade para criar um cenário para um acordão. Ou seja, ele vai causar o caos, os seus correligionários vão dominar as ruas, vai ter quebra-quebra, vai ter confronto físico, vai ter violência, possivelmente mortes. Aí ele vai dizer, não de público, né? Vai dizer para os ministros do STF, para as lideranças do Congresso, talvez com respaldo das Forças Armadas, que, olha, eu chamo todo mundo para voltar para casa e depor as armas e digo que eu aceito o resultado das urnas. Contanto que vocês não levem adiante nenhum processo criminal contra mim e contra os meus filhos. Porque a gente sabe, e o Bolsonaro sabe, que ele não cometeu só crimes de responsabilidade, ele cometeu crimes comuns, crimes graves, inclusive, que podem ser enquadrados na recém-aprovada Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, e pelo qual ele pode enfrentar muitos anos de cadeia. Então esses são os 3 cenários. Um golpe clássico, que seria o mais passível de fracasso. Um golpe mais afeito ao novo modelo de morte das democracias, que é mantendo esse verniz de institucionalidade até que todas as instâncias capazes de confrontar o executivo são neutralizadas, ou não um golpe, mas um acordão para salvar a pele do presidente, seus filhos e talvez
alguns apoiadores mais próximos. Não se sabe. Por fim, o que pode melar esse plano? Bom, primeiro, a mobilização da sociedade civil teria que ser muito mais forte e teria que ser muito mais intensa, presente e ampla do que tem sido até hoje. Ou seja, a gente teria que realmente tomar as ruas do Brasil, em todas as capitais, e não só os grupos de sempre, de esquerda, mas todos os grupos que tenham compromisso, tenham interesse na democracia. Agora, aí é que está a questão. Às vezes parece que é realmente só a esquerda que está interessada na democracia. Às vezes nem a esquerda, né? Porque a esquerda ela tem interesse na democracia, mas ela parece que também não tem muito interesse em conter o Jair Bolsonaro, porque vê o Jair Bolsonaro como o adversário ideal nas eleições. A direita, por outro lado, parece que o medo do Lula é mais forte do que o amor pela democracia. Esse é praticamente um tema que perpassa todo o dito centro democrático. Alguns nomes isolados da direita têm assinado com apoio ao Lula já no primeiro turno, como foi o caso do Aloysio Nunes Ferreira, outros nomes históricos do PSDB, mas são casos isolados. E outros estão apoiando ainda a candidatura desse tal Centro Democrático, que nem se sabe, hoje em dia seria Simone Tebet, nem se sabe se a candidatura vai vingar, porque a gente não sabe a força que ela tem dentro do partido dela, o MDB. Outros, a gente supõe, desconfia, que talvez eles não tenham certeza ainda de que talvez não seja melhor apoiar a reeleição do Jair Bolsonaro, e talvez na hora H eles venham com aquele discurso de que as instituições deram conta, porque tá vendo, afinal de contas não teve golpe, então as instituições estão funcionando, apesar de não estarem. O Brasil vive em constante instabilidade política, que levou à instabilidade econômica, que levou a uma crise sanitária, agravou pelo menos a crise sanitária, e tudo isso levou a uma crise social muito forte, com fome desenfreada e tudo mais. Por fim, e aqui eu quero não ser pessimista, mas realista, sem o desembarque do empresariado, o golpe terá força e pode sim vencer. Então, por fim, eu quero dizer que o custo, mesmo que fracasse, é autossuficiente para a gente levar o golpe a sério, porque a gente ainda vê pessoas de forma muito presunçosa dizendo que o golpe não vai ter sucesso e, portanto, a gente não deve levar a sério, e que falar sobre o perigo do golpe é dar respaldo ao Bolsonaro, ou então simplesmente dizer que essa conversa toda de golpe é uma mera cortina de fumaça, é só para desviar a atenção, e aí ele ataca as urnas eletrônicas só para tentar conquistar voto, mas aí não vai conseguir voto com isso, então não vai dar certo, e ele ameaça golpe também para mobilizar a sua base, para garantir o segundo turno, mas que no final não vai dar certo, ele vai perder as eleições, não vai conseguir nada, e vai ter a transferência de faixa, ele querendo ou não. É possível, mas a instabilidade até lá e o risco de confronto, o risco de violência é grande o suficiente para a gente levar o perigo do golpe a sério. E para concluir, então, essa apresentação, eu quero tentar pensar além do cenário que nós estamos vendo hoje. O bolsonarismo, isso está muito claro, na força que a direita evangélica tem no país e na força que a extrema-direita tem no país. A extrema-direita, ela varreu do mapa a centro-direita. Você pode ver, passeando pelas redes sociais hoje em dia, o apoio que existe a esse dito centro democrático, a políticos do PSDB, ao discurso liberal mais clássico, praticamente desapareceu. A extrema-direita é hoje a força política mais mobilizada, e ela não vai se desmobilizar em 1º de janeiro de 2023. E
isso tem muito a ver com a nossa democracia frágil e depauperada, que tem muito a ver com a situação de fragilidade institucional e fragilidade social da nossa democracia. E eu vejo por aí pessoas, até intelectuais sérios, analistas sérios, como o Wilson Gomes, que é um professor da UFBA, que é um liberal, que é um democrata, e que eu gosto muito das análises dele, mas ele fala assim, por exemplo, a democracia, um dos motivos pelos quais as pessoas não entendem o que é democracia e se desiludem com a democracia é que a democracia ela serve apenas para garantir a paz, a transferência pacífica de poder e a sobrevivência, a tolerância, a divergência dentro de uma moldura institucional pacífica. Acontece que, se a sociedade ela percebe, dentro da visão dela, seja essa percepção justa ou não, que a democracia não lhe representa, não atende às suas necessidades, não atende aos seus interesses, o apoio à democracia declina. Mesmo o apoio, digamos assim, militante, a pessoa pode perceber subjetivamente que a democracia é importante, mas ela pode não se sentir impelida a ir às ruas para defendê-la. Talvez isso seja uma chave para entender por que a nossa sociedade não está tão mobilizada para defender a democracia. Porque mesmo aqueles grupos que entendem que a ditadura não é boa, elas olham para o cenário que nós vivemos, e olham para o cenário que nós vivíamos mesmo antes da ascensão do Jair Bolsonaro, e elas viam que nós já vivíamos numa sociedade em crise, com as instituições fragilizadas, com uma direita golpista, com uma esquerda que causou desilusão muito grande, com avanços sociais muito tímidos, e agora nós vemos essa epidemia de fome e miséria num país que já tinha serviços públicos de saúde e educação precários. Então, a democracia não pode ser defendida só sob um argumento meramente institucional e político. A democracia ela também tem uma dimensão social e econômica, e é para isso que a democracia existe. Porque se a gente analisar historicamente, inclusive, a gente vai ver que os países que melhor atenderam as demandas sociais e econômicas de seus povos foram aqueles que conseguiram construir democracias sólidas. Então, depois que nós conseguirmos debelar a ameaça autoritária e restaurar uma moldura democrática, o segundo passo, que deve vir junto com a consolidação da democracia, porque a democracia que nós estamos vivendo hoje está balançando, então não se pode dizer que é uma democracia consolidada, junto com a consolidação da democracia, porque é um fundamento dessa consolidação, deve vir uma reforma política e uma reforma social e econômica, que não pode ser entendida como as reformas neoliberais, que são hegemônicas no discurso da imprensa hoje em dia, mas reformas que encaminhem a construção de um verdadeiro estado de bem-estar social no Brasil, uma social-democracia. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Eu vou deixar com o Glauber na descrição desse vídeo um texto adicional para essa apresentação, onde eu explico por que o bolsonarismo pode ser considerado um fascismo. É uma discussão que eu venho desenvolvendo desde 2018. Já gravei outros vídeos a esse respeito, e por isso nesse momento achei mais importante falar da conjuntura, mas eu vou deixar o vídeo na descrição o texto na descrição do vídeo para vocês. Muito obrigado.